CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos queridos que estão nos assistindo online, né? Nos assistindo através das nossas redes aí, e a todos que estão presentes aqui na sala para mais um estudo de obras póstumas de Allan Kardec. Nós, antes de iniciarmos o nosso estudo, a Sandra vai fazer uma leitura do Evangelho para a gente se harmonizar, nos preparar para a aula. Depois faremos uma prece e vamos iniciar o livro. Pode ir, Sandra. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Retribui o mal com o bem. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei aos vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, farei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que estás no céu, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aquele que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa injustiça não for maior que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a Jesus que sempre nos ampara, governador do nosso orbe, aquele que está sempre presente em nossas vidas. Sempre que o chamamos, Ele nos atende. Agradecer por esse amor que Ele tem por todos nós, agradecer por tudo. Agradecer a seu altivo, Dr. Barçanufo, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Erma, Neuzinha, Cidinha, Lurdinha e Elvira, a todos esses espíritos que compõem a coluna dessa casa, que estão sempre nos intuindo, nos instruindo, nos amparando, que mesmo que estejamos em casa e pedimos auxílio, eles vão nos atender. Agradecemos pelo carinho, pela compreensão e por ter nos dado a oportunidade dessa casa, essa casa de amor, para a gente estudar, trabalhar, para a evolução. Agradecemos a Jesus por esses estudos, mais esse dia, e agradecemos, acima de tudo, a Deus pela vida, pela compreensão, pela misericórdia. E que Deus abençoe a todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, dando continuidade no livro Obras Póstumas de Allan Kardec, nós vamos agora para o... Eu não sei se é um capítulo, é um item, cada livro de um jeito. Né? No seu livro, qual é a página? É a mesma, 113. Página então, aqui 113. Nos nossos livros, é na página 113, desse livro que foi editado pela CELD, é a página 113. Introdução ao estudo da fotografia e da telegrafia do pensamento. Então vamos lá. A ação fisiológica do indivíduo a indivíduo, com ou sem contato, é um fato incontestável. Essa ação só pode exercer-se
evidentemente através de um agente intermediário do qual nosso corpo é o reservatório, nossos olhos e nossos dedos, e principais órgãos de emissão e de direção. Deixa eu falar aqui alguma coisa. Então, ele está dizendo aqui, Kardec está nos explicando que a ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, com ou sem contato, esse contato que ele diz é o contato físico, né? É um fato incontestável, ou seja, a gente está sempre ativando as pessoas que estão próximas a nós ou não. Existe um sistema que permite essa ação de indivíduo a indivíduo. É por isso que a gente percebe algumas coisas nas pessoas, né? Percebe a tristeza, percebe que ela não está bem, que ela não está equilibrada. E ele está dizendo aqui, esta ação só pode exercer-se, evidentemente, através de um agente intermediário. Ou seja, existe alguma coisa que propicia essa ação, que não é uma ação física. E esse agente, né, do qual nosso corpo é reservatório. Ou seja, esse agente está em nós. Todos nós temos esse agente que pode propiciar uma ação fisiológica de indivíduo a indivíduo. Nossos olhos e nossos dedos, os principais órgãos de emissão e de direção. Vamos ver que agente é esse. Continua, Sandra. Esse agente invisível é necessariamente um fluido. Qual a sua natureza, sua essência? Quais são suas propriedades íntimas? É um fluido especial ou uma modificação da eletricidade? Ou de um outro fluido conhecido? É o que se designava antigamente sob o nome de fluido nervoso. Fluido nervoso? Uhum. Não será muito mais o que designamos hoje sob o nome de fluido cósmico, quando ele está espalhado na atmosfera, de fluidos perispiritual, quando está individualizado? Então, nessa parte aqui, o Kardec está dizendo que esse agente é invisível e é necessariamente um fluido. E aí ele está aqui buscando uma explicação. Que fluido seria esse, né? Quais propriedades ele teria? É especial? É uma modalidade de eletricidade ou um fluido conhecido? É o que designava antigamente sobre fluido nervoso? Não será muito mais o que designamos hoje sobre o nome fluido cósmico, como ele está espalhado na atmosfera, e de fluido perispiritual quando está individualizado? Então, ele está levantando aqui a questão de que essa ação fisiológica de indivíduo a indivíduo se dá através de fluidos individualizados. Todos nós possuímos esses fluidos e provavelmente, né, a gente é sempre, quando a gente estuda, a gente sabe que esse fluido é de origem do fluido cósmico universal. O fluido cósmico. Ele só é um fluido que se especializou, digamos assim, né? Então ele está dizendo isso, que ele está dizendo, não, ele está perguntando, seria um fluido essa como é que é? Esse agente, desculpa, gente, esse agente intermediário. Então vamos continuar aqui para a gente descobrir isso. Esta questão de resto é secundária. O fluido perispiritual é imponderável, como a luz, a eletricidade e o calor. Ele é invisível para nós, no estado normal, e só se revela através de seus efeitos. Mas ele se torna visível no estado de sonambulismo lúcido, e mesmo no estado de vigília para as pessoas dotadas de dupla vista. No estado de emissão, ele se apresenta sob forma de feixes luminosos,
bastante semelhantes à luz elétrica, difundida no vácuo. É a isto, de resto, que se limita sua analogia como esse último fluido, pois ele não produz ostensivamente, pelo menos, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. Deixa eu falar aqui um pouquinho agora. Então, ele está falando aqui que o fluido perispiritual é imponderável. Imponderável, você não pode pesar, você não pode pegar esse fluido e saber o peso dele, você não enxerga, você não consegue tocar, não é? Como a luz, como a eletricidade e o calor. Ele é invisível para nós no estado normal. Só se vê através de seus efeitos. Mas ele se torna visível no estado de sonambulismo lúcido e mesmo em estados de vigília para as pessoas dotadas de dupla vista. Ou seja, só aquelas pessoas que têm uma acuidade de ver como vidente vão ter a possibilidade de perceber esse fluido. Muitas pessoas não veem os espíritos, mas quando a pessoa está dando passe em alguém, a pessoa é capaz de visualizar esse fluido saindo dos dedos das mãos da pessoa quando ela está dando passe. Está concentrada ali dando passe. Então, no estado de emissão, exatamente o que eu acabei de falar, emissão, quando você está, pela sua vontade, tentando ajudar o próximo no passe, né, ou na cura, você está envolvendo a pessoa com esse fluido, pela sua vontade, pelo seu pensamento, ele apresenta sob a forma de feixes luminosos bastante semelhantes à luz elétrica, difundida no vácuo. É a isto, de resto, que se limita sua analogia com este último fluido, pois ele não produz ostensivamente, pelo menos, nenhum dos fenômenos físicos que conhecemos. Não se vê. Seu Newton sempre dá um exemplo da umidade do ar. Ela está aqui, mas a gente não vê. Exatamente. E o fluido é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Só mesmo aqueles que têm a visão é que vê sempre. Mas muita gente não vê, mas sente, né? Quando dá um passe, né? Sente sair das mãos. É como a Sandra falou, muita gente percebe a vibração na mão quando o fluido está indo em direção ao outro indivíduo ou não. A gente às vezes está aqui assistindo palestra e está sentindo a mão vibrar, a gente sente o fluido saindo das nossas mãos, provavelmente para ser utilizado pela espiritualidade para alguma pessoa. Então está aí a ação fisiológica de indivíduo a indivíduo, e esse é o agente intermediário. Então vamos continuando aqui a leitura. No estado comum, ele reflete colorações diversas, segundo os indivíduos de onde ele emana, ora de um vermelho fraco, ora azulado ou cinzento, como uma bruma ligeira, e mais geralmente ele se espalha sobre os corpos em torno de uma nuance amarelada, mais ou menos pronunciada. Então, aqui o Kardec já está dizendo, porque alguém já viu, já descreveu, que a gente sabe que Kardec não tinha evidência, que no estado comum, natural dele, ele tem pode ter várias tonalidades, né, que variam aí dependendo do indivíduo que está emanando. Pode ser vermelho, fraquinho, azulado, cinzento, como uma bruma ligeira. Bruma é como se fosse uma névoazinha. E mais geralmente se espalha sobre os corpos em torno uma nuance amarelada, mais ou menos pronunciada. Ele pode até se expandir e assim envolver todo o corpo da pessoa. Vamos lá. As relações dos sonâmbulos e dos videntes são idênticas sobre esta questão. Teremos, aliás, oportunidade de aí retornar falando das qualidades impressas no fluido através do móvel que os coloca em movimento e pelo adiantamento do indivíduo,
que os emite. Então, o que ele está dizendo aqui? É a oportunidade de aí retornar falando das qualidades impressas do fluido através do móvel que os coloca em movimento. O móvel aí é o indivíduo. Então, dependendo do adiantamento que essa pessoa tem, adiantamento em quê? Adiantamento no entendimento, no estudo, né? na prática, a pessoa vai fortalecendo a sua vontade, vai fortalecendo a sua concentração, a sua capacidade de se doar. Então, há uma variação de indivíduo para indivíduo, de cor, de quantidade, de possibilidade, que muitas pessoas produzem muito fluido, tem muito, e outras têm um pouco menos. Isso não modifica nada, a pessoa não é melhor que o outro por causa disso. Mas a pessoa que tenta se desenvolver, tenta ir evoluindo dentro da doutrina, ela vai controlando melhor essa emanação. E ela vai pela sua vontade. Então a pessoa está concentrada, nada impede ela de emitir esse fluido, né? Ela já aprendeu a controlar bem, e aí ela tem a possibilidade maior que outros. Mas todo mundo pode aprender, né, Sandra? Todo mundo pode desenvolver essa capacidade. É preciso a gente estar atento, estar com um comportamento equilibrado, né, sintonizado com a casa. E aí a pessoa vai melhorando esse controle, né, mental dela, essa vontade dela para emitir esse fluido. Nenhum corpo lhe opõe obstáculo algum. Ele os penetra e os atravessa todos. Até o presente não se conhece nenhum que seria capaz de isolá-lo. Só a vontade pode estender-lhe ou restringir-lhe a ação. A vontade, com efeito, é dele o princípio mais poderoso. Pela vontade, dirigem-lhe os eflúvios através do espaço. Acumulam em seu bom grado sobre um dado ponto. Dele satura certos objetos ou então retira-os dos lugares onde ele abunda. Digamos, de passagem, que é sobre esse princípio que está fundamentada a potência magnética. Parece, enfim, ser o veículo da visão psíquica, como o fluido luminoso é o veículo da visão comum. Então, gente, para a gente enxergar precisa, ele está falando aqui em fluido luminoso, a gente precisa de luz. Nós, encarnados, né, a visão do encarnado, a gente precisa da luz. A gente não consegue enxergar no escuro. E quando a gente enxerga alguma coisa, são sombras. Tanto que de dia você anda dentro de um ambiente com a maior desenvoltura. Apagou a luz, você vai esbarrar em cadeira, vai bater na mesa, porque você perde a noção. Não tem luz para que você enxergue. A gente precisa. E aqui ele está dizendo que esse fluido parece ser o veículo da visão psíquica. Ou seja, a pessoa, para enxergá-lo, né, enxergar o seu fluido ou de outros, em diversas oportunidades, ele precisa ter essa emanação com bastante potência, precisa ter o corpo preparado para isso. Vamos ver aqui em cima, ele também disse, nenhum corpo lhe opõe obstáculo. O que significa isso? Que esse fluido você não pode aprisionar esse fluido. Assim como você enche uma garrafa de água, né? Uma garrafa vazia está cheia de ar, mas o fluido ele não fica preso em nada, não tem parede, não tem metal, vidro, seja lá o que for, que possa isolar esse fluido. Ele se dispersa, né? Ele vai aonde tem que ir pela vontade daquele que está emitindo. Então aqui ele
reafirma isso. Só a vontade pode estender-lhe ou restringir-lhe a ação. Com efeito, é dele o princípio mais poderoso. Pela vontade dirigem-se-lhe os eflúvios através do espaço. Então, pela vontade, você pode dirigir a atuação desse fluido, você pode acumulá-lo em alguma necessidade. Uma pessoa está com um problema em algum órgão, alguma coisa, você pode impor as mãos nesse local para emitir bastante fluido para aquela região que está mais necessitada. E dele pode-se saturar objetos com esse fluido, ou então retira-o dos lugares onde ele abunda. Então, onde tem muito fluido, né, esse fluido perispirítico, né, você tem essas possibilidades aqui. E ele fez essa comparação com o fluido luminoso. Para a gente enxergar, a gente precisa de luz. E para a gente ter a visão, né, enxergar os espíritos, o fluido e tudo isso, a gente precisa ter uma certa quantidade desse fluido e também determinados órgãos, né, que são desenvolvidos para a pessoa ter mediunidade. Isso não provém só do espírito, não, tá, gente? O corpo tem uma possibilidade. Muita gente diz que chegaram à conclusão, né, que é a glândula pineal que possibilita você enxergar espíritos ou não. Vamos lá. O fluido cósmico, embora emanado de uma fonte universal, individualiza-se, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permite distingui-lo entre todos. Então, o fluido cósmico universal, embora emanado de uma fonte universal, né, o fluido cósmico, ele emana de uma fonte universal. Ele tem essa propriedade de se individualizar, por assim dizer, em cada ser. E adquire propriedades características que permitem distingui-lo entre outros. Então, esse fluido ele tem 1000 possibilidades, que a gente nem sonha, né? Então, com o estudo, a gente vai vendo a maioria delas, né, porque existem coisas que a gente desconhece ainda não foi revelado pelos espíritos, mas a gente já sabe que esse fluido individualizado, utilizado por nós, ele provém do fluido cósmico universal. A própria morte não apaga estes caracteres de individualização que persiste por longos anos após a cessação da vida. Cessação da vida, assim como podemos disso nos convencer. Cada um de nós tem, portanto, seu próprio fluido que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. Então, cada um de nós, como eu já falei, cada um de nós tem uma quantidade desse fluido, ele nos envolve, ele está em nós podemos fazer uso dele, nós que conhecemos essa propriedade, né? Então, existem pessoas que estão aí encarnadas que não têm a menor noção. Elas não percebem, né? Não sentem nada, estão muito preocupados com a vida material, né? Então, estão voltados para a vida da matéria, né? Preocupados com outras coisas, sobrevivência, estudo, e elas não têm noção dessa capacidade que elas têm. E a gente sabe que essa quantidade de fluido, sendo maior ou menor, ela causa algumas sensações no corpo, mas tem pessoas que às vezes pode dar uma dor de cabeça, se a pessoa tem muito fluido, pode dar um formigamento nas mãos,
E aí a pessoa pensa que é outra coisa, nunca vai ter ideia que é uma coisa natural, inerente ao ser humano. E aqui está dizendo, né? Segue em todos, envolve-o, segue em todos os movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. Olha que coisa bonita que ele está dizendo, né? É como se nós fôssemos, cada um de nós, um planetinha mesmo, né? A gente tem a nossa vibração, né? A gente tem as nossas emanações. Então, cada um não é assim o mesmo fluido para todo mundo, não. Esse fluido ele vai se especializando dependendo da capacidade daquela pessoa, capacidade de estudar, de compreender, né? E é isso, você nasce com essa quantidade de fluido, ela pode aumentar, pode ir diminuindo, mas ele está sempre ali envolvendo a cada um de nós. A extensão do fulgor dessas atmosferas individuais é muito variável. Num estado de repouso absoluto do espírito, esse fulgor pode estar circunscrito no limite de alguns passos, mas sob o império da vontade pode atingir distâncias infinitas. A vontade parece dilatar o fluido como o calor dilata os gases. Então, a pessoa está dizendo, em repouso, ela não está dirigindo o fluido para nenhum lugar, ele aparentemente fica ali em torno, né, da pessoa, está ali próxima ao indivíduo. Sob o império da vontade pode atingir distâncias infinitas. E era isso que a gente falou em outra aula aqui da segunda vista, né, do sonambulismo. Como é que a criatura consegue enxergar coisas que estão acontecendo ou vão acontecer lá em outra cidade, em outro bairro, em outro estado, em outro país? Essa possibilidade é dada por esse fluido. Então, a vontade parece dilatar o fluido como o calor dilata os gases. Olha que coisa interessante, que coisa bonita, né? Então, ele ainda tem essa propriedade, ele não fica circunscrito, parado, endurecido ali, agarrado na gente, não. Ele pode se expandir, como se expande qualquer matéria com calor, e atingir distâncias, ele ainda bota aqui, infinitas, para você ver como a possibilidade dele é imensa, né? Mas eu acho que aqui precisa de muito estudo. A pessoa está com uma moral muito boa, muito estudo, muito conhecimento dentro da doutrina, para ele manusear, para ajudar, né? Utilizar da forma correta. Exatamente. Né? Por isso que pessoas passam a vida toda e nem percebem. Às vezes eles são capazes de curar, mas como eles não têm o estudo, não têm nada disso, eles passam a vida toda sem perceber, né? Assim, a importância de cada um nessa terra. Exatamente. Né? Exatamente. É isso aí. As diferentes atmosferas particulares se encontram, se cruzam, se misturam, sem jamais se confundir. Olha que interessante, gente. Como esse fluido é capaz de se expandir em cada um de nós, aí a gente fica imaginando, imagina, deve ser uma loucura, esse fluido um embolando com o outro, vai se enredando. Não, eles até se misturam, se tocam, né? Mas nunca eles vão se confundir. Porque cada um tem o seu fluido, o tipo de fluido que você carrega. Eu tenho um fluido, a Sandra tem outro, nós estamos próximas. Os nossos fluidos podem até se tocar, se misturar, mas jamais eles vão se confundir. O que é meu é de um jeito, o que está com a Sandra é de outro. Então, eles, como ele falou, se cruzam e não se confundem. Absolutamente como as ondas sonoras que permanecem distintas. Então, as ondas sonoras aí do rádio,
né? A gente é bombardeado com essas ondas, né? Está sempre aí, agora com o celular, com esse monte de coisa, mas o emissor dela, né, seja lá qual for, da onde ele vem, ele está individualizado. Aquela onda sonora pertence a uma determinada origem e ela não se confunde com não se embaraça, senão seria uma loucura, ninguém ia se entender. Tinha outra coisa que eu queria falar, que a Sandra falou, em relação ao estudo. A Sandra e eu já repetimos, mas eu tenho que fazer uma observação. Muitas pessoas não têm conhecimento espírita, né, da doutrina, por não terem ainda se envolvido com essa possibilidade, mas têm capacidade de cura. As curandeiras, as benzedeiras, elas provavelmente são pessoas que possuem um fluido bastante capaz de atuar na cura das pessoas, em acalmar as pessoas e reequilibrar. Então, essas pessoas, às vezes, não têm nem a cultura, o estudo, são até analfabetas, mas elas vêm com essa possibilidade, né? Eu mesmo conheci várias. E, realmente, elas creem em Deus, elas fazem as preces. Então, eu falei aqui que a doutrina é importantíssima para a pessoa poder usar da sua vontade no uso desse fluido, mas existem pessoas que não têm esse estudo, mas elas fazem uso de uma forma benéfica e auxiliam muita gente. Não sei onde é que você parou. Apesar da multiplicidade dos sons que chocam o ar simultaneamente... Não, as ondas sonoras se chocam, né? Apesar desse choque, elas não se misturam. Pode-se, portanto, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica cuja extensão está na razão da força de vontade. Como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão da força de vibração. A vontade é a causa propulsiva do fluido, como o choque é a causa vibrante do ar e propulsiva das ondas sonoras. Então, cada um de nós é uma fonte individual desse fluido. Cada um de nós. A gente sabe que o fluido cósmico vem de uma fonte, uma fonte que só pode ser nosso Deus, né? E nós também temos, né, essa possibilidade. Cada um de nós é uma pequena fonte desse fluido e ele emana, né, de todos nós e, como eu já falei, eles não se misturam, eles são individualizados, eles estão cada um com características que os fluidos não são idênticos. Cada pessoa, algumas pessoas têm um fluido mais, como é que eu vou dizer, mais, ajuda aí, Nilton, um fluido que seja mais, não sei, tem pessoas que tem um fluido que cura, né? Às vezes a pessoa não tem nem noção, e conforme a pessoa vai tendo noção disso através do estudo, ela vai poder canalizar de uma forma muito boa, né? Deixa eu ver o que você falou mais aqui. Então, ela disse aqui: pode-se, portanto, dizer que cada indivíduo é o centro de uma onda fluídica, cuja extensão está na razão da força de vontade. Esse fluido vai mais longe conforme a força de vontade desse indivíduo. Como cada ponto vibrante é o centro de uma onda sonora, cuja extensão está na razão da força da vibração. Se você tem um equipamento mais potente, você vai ter mais forças de vibração e essa onda vai poder se propagar mais distante.
A vontade é a causa propulsiva do fluido, como o choque é a causa vibrante do ar e propulsiva das ondas sonoras. Fala alguma coisa, Sérgio. Não, o que eu posso falar? Sim. Bate nele. Não funcionou não. Bate Vai lá, ali, Tiago. Tiago. Bate de novo. Som. Agora foi. A vontade de Jesus, né? Ele curou o filho o servo do centurião Sem à ir lá. distância. E ele disse que nós podíamos fazer o que ele fazia e muito mais. Depende da nossa vontade, depende da nossa pureza. A palavra que você queria usar era sutileza. Isso. Do fluido mais sutil. E a gente vai transformando essa energia. E ajudando as pessoas. Exatamente. A vontade é a mola propulsora, ela que conduz o fluido. Ela que conduz. Ela que conduz. Exatamente, o Nilton está falando aqui com a gente. O Nilton é um trabalhador da casa, que vocês conhecem muito bem, é o nosso dirigente, e veio aqui nos socorrer. Então, gente, é um absurdo a gente não lembrar, né, de Jesus nesse momento que ele está estudando os fluidos. Mas, como o Nilton falou, né, com a vontade dele, ele podia curar em longa distância. E mais ainda, né, a pessoa às vezes tocava na roupa, nas vestes dele e se curava. Né? Fluido, Imagina né? a envergadura, né? Era muito fluido, né? A gente sabe, né, que Jesus foi o único espírito puro que esteve sobre a nossa terra, encarnado, né? E é isso, como o Nilton falou, a gente com o estudo, com o nosso comportamento, a gente se melhorando, a gente sintonizando cada vez mais com os mentores, a gente vai melhorando a qualidade desse fluido, né? E claro, né, um dia poderemos fazer como Jesus, mas mesmo com a nossa imperfeição, a gente já tem grandes possibilidades, basta a gente se colocar, né, ao trabalho, ao estudo, mudando a nossa vibração, nos afastando de coisas desse mundo material que só nos... Se moralizando. Se moralizando, exatamente, eu ia falar, né? Se afastando de coisas do que tem no nosso planeta que a gente acha que são importantes, mas com o estudo a gente vai vendo que não é bem assim. Vamos lá, Sandra. Das qualidades particulares de cada fluido resulta entre eles uma espécie de harmonia ou de desacordo, uma tendência a unir-se ou a evitar-se, uma atração ou uma repulsão. Numa palavra, as simpatias ou as antipatias que se experimentam, frequentemente sem causas determinantes conhecidas. Pois é, então, você está em um ambiente, chega uma pessoa e você, meu Deus do céu, não gosto daquela pessoa. Então é uma coisa assim que você nem conhece, não sabe nada da pobre criatura, mas é uma qualidade lá do fluido, como que esse fluido está carregado. Às vezes a pessoa está em total desarmonia, ela não está bem, ela está num momento difícil, está com vibrações mais baixas, né? E você passa por ela e sente esse mal-estar. Isso nada mais que são os fluidos, né, de cada um se tocando, né? Então é que ele diz, ou você sente uma tendência a se unir ou a evitar, é uma atração ou uma repulsão, né? Tem aquelas pessoas que você tem uma simpatia, que você também conhece há pouco tempo, você tem vontade de abraçar, de conversar, porque há uma harmonia entre os fluidos de cada um.
E aí, da mesma forma, existe a repulsão, né? O sentimento antagonista, assim, mas não que isso seja eterno, tá, gente? Como eu já falei, o fluido, ele muda, ele pode se aprimorar, pode ficar, né, haver como é que eu vou dizer, um equilíbrio, né? E ele vai perdendo essa saturação negativa, porque isso não é... A pessoa tem esse fluido esquisito e vai ficar o resto da vida assim. Não é assim. Isso aí pode ser modificado. Com né? certeza. Se estamos na esfera de atividade de um indivíduo, sua presença nos é algumas vezes revelada pela impressão agradável ou desagradável que ressentimos do seu fluido. Exatamente. Então, é o que eu acabei de falar. Você está trabalhando, até na casa espírita, aí você sente uma coisa, ai, que coisa chata. Aí você passa os olhos assim e descobre quem é que está com aquilo. Mas, às vezes, é como eu falei, às vezes a pessoa não está num bom momento, ela está com uma vibração baixa, ela está com pensamentos em desalinho com a casa, ela precisa de ajuda, né? Não é por isso que a gente vai... eu não chego perto do fulano porque o fluido dele é horrível, me faz mal, fico com dor de cabeça. Não é isso, gente. A gente tem que perceber, não comentar isso, né? Eu senti teu fluido horrível. Não, não pode. A gente tem que estar próximo, orar pela pessoa, fazer prece, conversar, né? E às vezes nós também estamos tão sensíveis que incomoda mais ainda do que o normal. Então, os dois estão em desalinho, né? Um porque está em baixa vibração e o outro que está sensível demais. Estamos no meio de pessoas com as quais não compartilhamos os sentimentos, cujos fluidos não se harmonizam com o nosso. Uma reação penosa nos oprime. E nós aí nos encontramos como uma nota dissonante, um concerto. No concerto. O Tiago agora há pouco falou sobre isso, né, Tiago? O Tiago falou. O Tiago estava contando aqui para a gente que foi uma festa com grandes amigos, pessoas queridas dele, e ele, em determinado momento, se sentiu incomodado. Não que fosse uma coisa horrorosa, né, Tiago? Uma vibração desarmônica. Por quê? O Tiago é trabalhador da casa, ele está sintonizando com a espiritualidade da casa. Então, a tendência é ambientes assim, com... Festas, de festa, essas reuniões, mesmo quando é em família, existem muitas diferenças de vibração. E a pessoa que se coloca no trabalho espírita, ela vai adquirindo uma sensibilidade. Não é que a gente seja melhor, não é isso. Eu estou melhor que os outros agora, eu sou muito especial. Não é isso. É a sensibilidade que vai se desenvolvendo e você vai sintonizando com ambientes mais tranquilos. Você prefere evitar determinados ambientes que você sabe que vai chegar uma hora que você não vai aguentar. E não é assim, a pessoa não vai morrer, passar mal, mas incomoda. Aí você começa, você não pode dizer, está todo mundo desarmonizado, é todo mundo baixo astral. Não é isso. As pessoas estão vibrando dentro das expectativas de vida que eles têm, daquilo que os apraz, né? E a gente que já está querendo se melhorar, a gente está fazendo prece, a gente está estudando, trabalhando dentro da casa espírita, em contato com os nossos amorosos mentores da casa, a gente começa a se acostumar com essa vibração boa, né, que nos eleva, né? A gente, quando chega na casa espírita, a gente se sente muito bem. A gente pode chegar aqui todo ruim, né, Sandra? Triste, assim, com a cabeça, senta no cantinho, faz uma prece, pede socorro, que você vai sentir a diferença. E é isso. Foi isso que o Tiago estava contando para a gente. Viu como é que, né, a gente pode usar
as experiências. Vamos lá. Vários indivíduos estão, ao contrário, reunidos numa comunhão de vistas e de intenções. Os sentimentos de cada um exaltam-se na própria proporção da massa das potências regentes. Quem não conhece a força do arrastamento que domina as aglomerações onde há homogeneidade do pensamento e da vontade? Pois é, quem não conhece isso, gente? As multidões, quando ficam enfurecidas. Aí você às vezes está ali no meio, você não tem nada a ver com aquela história, e você vai arrastado. Aquilo acorda em você uma coisa talvez até antiga, né? Porque é um arrastar. Eles começam numa vibração, a tua vibração pode até ser diferente, mas é muito forte, porque como é um grupo grande, não precisa ser uma multidão, mas um grupo grande, você ainda é imperfeito, né? E isso você acaba vibrando junto com as outras pessoas e pode até cometer erros grandes, né? Por isso o perigo das multidões, né? Das aglomerações. Às vezes a intenção é muito boa, as pessoas querem fazer prece, tudo, mas tem que tomar muito cuidado com essas grandes aglomerações, porque, como ele disse, domina a força do arrastamento que domina as aglomerações. Onde há uma homogeneidade de pensamentos e de vontades? Eu vou ler aqui. Não se poderia imaginar quantas influências estamos, assim, submetidos contra a nossa vontade. A gente é muito mais influenciado do que a gente pode imaginar. É muito mais influenciado. Por isso que a gente precisa estar sempre muito atento. Muito atento. Jesus já dizia, né? Orai e vigiai. Isso é muito importante, gente. Vocês não sabem a importância dessa pequena frase, né? Porque a gente está num ambiente, num planeta que é ainda de provas e expiações, e então a força, né, dessas energias desequilibrantes é muito grande. Então a gente tem que estar sempre atento. É uma briga aqui, é uma pessoa gritando acolá, até dentro de casa, né? As crianças gritando, a pessoa nervosa que atrasou. A gente sempre tem que parar, dar sabe, aquietar o pensamento. Não adianta fazer prece com a cabeça destrambelhada também não, gente. É preciso ter calma, respira, pensa em Jesus primeiro, eleva o pensamento, que aí de repente você vai ver que você está diferente de todo mundo. Você está assim, você está vendo de outro prisma, de outra dimensão, pode dizer, né? Um determinado médium bem sensível foi uma vez assistir um show, nada demais o show, mas quando foi ver a aglomeração, teve uma confusão perto, começou a ver os espíritos, começou a passar mal, a suar mal, pediu para tirar ela rápido de lá, saiu desmaiada. Nossa. Olha só. Tentou uma segunda, tempos depois, sabia que não podia ir, foi novamente no show, não aguentou, pagou a entrada, entrou e saiu, por causa da vibração. Sim. Médium, trabalhador, bem sensível. Não pode. Para ela é um ambiente, para esse médium não tem condições de ficar lá. Não tem. Sim, para tudo quanto é show, para uma partida de futebol, onde tem aglomeração. Sim, aglomeração, em geral. Problema. Isso assim, eu acho que vale também para bairros, né? Sim. Você tem lugares que você vai, tem bairros bons, igual casas. Tem casas que você vai e você sente bem, mas tem casas que você não consegue nem entrar. Não é? E bairros também. Às vezes tem bairros aí, tem lugares que você não consegue entrar. Por causa da vibração, todo mundo vibra naquele mesmo patamar, né? E às vezes você vai numa cidadezinha aí pequenininha e é uma coisa boa, né? Quando você entra já está bem, é tudo. Eu acho que é geral e vale, né? Para tudo. Vale, até para países. E o curioso falando, assim, eu pelo menos por enquanto nem me considero tão sensível assim. Mas foi um churrasco tão legal, de uns amigos que eu não via há tanto tempo, só que eu percebi que, nossa, como a minha vibração está diferente.
Eu acho que eu fiquei umas 2 horas no churrasco e, pô, galera, valeu, tô indo. Pô, já vai? Não, já vou, minha mulher tá chegando em casa. Se ela chegar em casa e não tiver, eu vou apanhar. A gente dá aquela brincadeira. Sempre tem a desculpa. Então, hoje em dia eu percebo que realmente tem lugares que Não tem mais como ir. Por exemplo, já curti muito festa de rua, carnaval Sim. e tal. Hoje em dia, se eu for, acho que eu caio na rua. Tá ficando velho, é a idade. Por isso que no carnaval a gente vai estudar aqui, viu, Pra gente? estudar. Carnaval. Dia 18, né, Nito? 18, 19 20. e 20. Nós vamos ter estudo aqui, gente. Começa que horas? Domingo. 9 horas. Domingo, Então, segunda e terça. venham. O tema é... Influência dos espíritos em nossas vidas. Viu? Influência dos espíritos em nossas vidas. Não percam, gente, vai ser muito bom. Né? Vocês que gostam de ir para o carnaval, dá uma passada aqui. O carnaval é à noite, né? Muita gente vai assistir o estudo aqui e não vai querer mais ir para o carnaval. Como o Nilton bem lembrou, se a vibração... Isso é muito simples de entender. Se a vibração é baixa, desarmônica... vocês têm que imaginar que tipo de espírito vai estar ali. Então, não é só as pessoas que estão em desarmonia, com pensamento ruim. A espiritualidade que corre para esses locais são nossos irmãos que estão completamente conturbados. E isso influencia muito nocivamente as pessoas, principalmente os jovens, né, que não têm firmeza de vontade, de conhecimento das coisas, né? Ainda tem muita inexperiência, eles acham que não, que eles são muito sábios e tudo, mas Os jovens são danados. se tiver um jovem aí escutando, não entenda isso como uma crítica, mas preste atenção que você vai conseguir perceber que determinados locais não vale a pena nem passar perto, porque a vibração é muito nociva, causa muitos problemas que a gente nem imagina, né? Como causa. Como causa. Né? Então vamos lá. Está onde aqui? Essas influências ocultas não podem ser a causa determinante de certos pensamentos, desses pensamentos que nos são comuns em dado momento com certas pessoas, desses vagos pressentimentos que nos fazem dizer: há alguma coisa no ar que presagia tal ou qual acontecimento? Há alguma coisa no ar que pressagia tal ou qual acontecimento? A pessoa sente e fica assim, o que é isso que eu estou sentindo? Eu, hein? Que... Não é? Mas ué. Enfim, certas sensações indefiníveis de bem-estar ou de mal-estar moral, de alegria ou de tristeza, não seriam o efeito da reação do meio fluídico do qual estamos. Eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos e que nos envolvem como as emanações de um corpo perfumado? Então, a culpa não é do, como ele está dizendo aqui, enfim, certas sensações indefiníveis, a pessoa não sabe de onde que vem, não sabe se é dela, ela sente um bem-estar, que bom, né? O bem-estar é sempre bem-vindo, ou um mal-estar, alegria ou tristeza. Quantas vezes a gente está assim, ai, fiquei tão triste, não sei o que é, está tudo bem, eu fiquei tão triste. Ela foi tocada, né, pela a vibração, o fluido de uma pessoa que está muito mal, que está muito triste. Pode ser encarnado ou desencarnado, tá, gente? Os espíritos também têm um fluido que também atua sobre nós. Não seria o efeito da reação do meio fluídico no qual estamos. Eflúvios simpáticos ou antipáticos que recebemos nos envolve com emanações de um corpo perfumado? Então, a emanação do corpo... Gente, eu detesto perfume demais. Então, tem gente que toma banho de perfume. É exatamente isso. O exemplo é maravilhoso, né? A pessoa passa do teu lado e você começa a passar mal, com cheiro. Então, tem gente que gosta...
cada um com a sua com a sua vontade. Mas o perfume, mesmo que seja muito bom, em exagero, ele faz mal. Faz mal. Então você percebe, você não vê o perfume vindo, né? Você sente. E claro, pelo olfato, né? E você já fica assim, meu Deus, mas tomou banho de perfume. E quando é a mistura de perfume? Nossa Senhora, não nem fala, suor e tudo mais. É um bom exemplo para ver os fluidos, né? Quando você vai num ambiente que tem vários perfumes. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Fica meio... É fácil para a gente compreender. Vamos terminar esse parágrafo aqui, porque já está na hora. Tá Vamos terminar. Não saberíamos nos pronunciar afirmativamente sobre estas questões, de uma maneira absoluta, mas converíamos, pelo menos, que a teoria do fluido cósmico, individualizado em cada ser sob o nome de fluido perispiritual, abre um campo todo novo para a solução de uma multidão de problemas que até agora inexplicáveis. Olha que bonito isso, gente. É interessante, né? Tanta coisa que a gente sente, e agora, com esse estudo, a gente está compreendendo o que são essas sensações que a gente percebe, sem o uso da razão, a gente percebe, né, através até do nosso fluido também, da nossa sensibilidade, a gente pode compreender por que determinados ambientes são tão insalubres, né? Não só materialmente, mas espiritualmente. O aglomerado de pessoas em desalinho com as leis de Deus naquele ambiente, seja encarnado ou desencarnado, torna um ambiente ruim, desagradável, né? Vamos agora prestar atenção, né? Agora quem está estudando aqui com a gente, começar a prestar atenção, evitar esses ambientes, né? Não culpar o pobre do vizinho, ele que está me fazendo mal. Não é isso, a vibração às vezes nem é daquela pessoa, pode ser de um espírito, não é? E é isso, gente, hoje nós vamos ficar por aqui, que já deu a nossa hora, e vamos... tem mais alguma coisa para falar, Nilton? Tiago? Pode não? fazer a prece. Então vamos fazer a nossa prece, levar nosso pensamento ao Mestre Jesus. Deixa eu só marcar aqui esse livro do Nilton, posso marcar com lápis? Não precisa, marcar. Um xizinho aí. Botar um xizinho. Vamos elevar nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, que é o nosso maior exemplo de amor, de bondade, um amor que a gente ainda não compreende, que nos envolve a todos. Estejamos na casa espírita, estejamos em ambientes não muito bons, Jesus jamais nos abandona. Basta que nós elevemos nosso pensamento e procuremos por Ele, para Ele nos amparar. Vamos agradecer a espiritualidade amorosa dessa casa, onde o amor vibra incessantemente, a todos os nossos queridos mentores, Allan Kardec, ao nosso querido Altivo, as irmãs queridas que aqui também podem estar conosco, agradecendo tudo que aprendemos hoje, toda essa vibração amorosa que recebemos e, acima de tudo, agradecemos ao nosso Pai Celestial, que nos proporciona todas essas benesses. Obrigada, Senhor. Pedimos licença a todos vocês, espíritos amigos, ao Mestre Jesus, para darmos por encerrado o estudo da manhã de hoje, a Obras Póstumas de Allan Kardec. Graças a Deus.